fica Mas fora dessa... É meio vexatório. Não, meio não. É total, é esdrúxulo. Embora o grupo do Corinthians tenha sido o grupo de pontuação, não foi o de pontuação mais alta é o grupo do São Paulo, São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Mas a campanha do Corinthians é ruim. A campanha do Corinthians não é uma campanha para classificar mesmo. Assim como a do Portuguesa agora, vocês... 5 jogos seguidos na mão do Mano. Sim. E sabe... Eles têm 7 derrotas. E o Augusto ficou engessado 6 derrotas. por conta da multa. Aí eu tava até... Eu fiz um levantamento... 50% de jogos de derrotas, Sormani. É muita coisa. Aí eu tava... Agora mais, né? São 11 jogos, o Corinthians perdeu 6. Exato. Isso. Eu tava fazendo um levantamento aqui. Inferior a 50. O Corinthians gastou 120, quase 127 milhões em contratação. Por que não pegou parte desse dinheiro e já mandou embora logo, Mano? Porque a demora pra mandar o Mano embora... Só o Pedro Raul custou 25 milhões. Pedro Raul, Ranieri, 12 milhões e meio de reais. Pedro Raul, 25 milhões. Tudo em real, tá? Rodrigo Garro, 34 milhões. Claro que isso não foi pago à vista. Félix Torres, 31 milhões e meio. Mateuzinho, 21 milhões e 400, por 60%. Mateuzinho é difícil, hein? Pedro Henrique, 2 milhões e meio de reais. Total, 126 e 900. Pô, de cara, ele tinha que ter pego o dinheiro e falado assim, escuta, o Mano tá fora. Não é meu técnico. Exato. De cara, antes de começar o campeonato. Ele assumiu, botou a bunda na cadeira. Antes de começar o campeonato, botou a bunda na cadeira, o Mano tá fora. Sabe o que eu faria? O papel do Mano, Quesada, desculpa. Não, imagine. Só pra fechar, o papel do Mano leva o Corinthians a essa desclassificação. O papel não, o trabalho do Mano, trabalho entre aspas, né? Leva o Corinthians a essa desclassificação. Não, complete. Até porque esse dinheiro, só para citar essa conta, vai ao encontro do valor da venda do Moscardo. Então, todo o dinheiro da venda do Moscardo já foi gasto em contratações. Né? Ficou elas por elas. Fica elas por elas. E agora, como é que faz? Se chega com 120 milhões lá no Flamengo, o Flamengo teria negociado o Gabigol com o Corinthians. Se chega com esse valor com todo... 120 milhões. Eu acho, mas aí... Faz uma loucura dessa. Mas Tudo aí... bem que aí... Desculpa, assim, aí o senhor vai falar, mas quem que vai jogar ao redor lá do Gabigol? Isso é um outro problema. Contrata o cara bom, depois você vai montando o time em torno do cara bom. É isso que você faz. Mas o Corinthians não tem grana nem para montar em torno. Quanto Esse que é o foi problema. aí? 31 127 milhões. Não, o Pedro Raul... 25 milhões. Puta, é muito dinheiro, cara. Só o que gastou com o Pedro Raul, 25 milhões. 25 milhões. 25 milhões. Então, só o que gastou com o Pedro Raul e lá atrás com o Yuri foram 22 milhões de euros, né? Hoje daria 110. Não, o Yuri acho que bateu 25. 25. Então dá 120 milhões Mas o problema é que não entrou dinheiro. Não entrou dinheiro porque foi... Então, mas você... mas aí você acaba vendo, você perdeu. Robert e Renan, Mantuan, Pedrinho, do Queiroz. Então, é isso que eu falo. A questão não é gastar... Facinca, a questão não é gastar 120 milhões, porque tem que gastar. Não, a minha tese é essa. Não pode abandonar o time, porque se o Corinthians for para a segunda divisão, o negócio vai ficar ainda pior. E não tem mais aquela história de 20 anos, quando disputava a Série B, que mantinha a cota. É diferente hoje. É diferente, né? O patrocínio vai ser diferente, a cota vai ser diferente. Mesmo que o Corinthians acerte só com uma TV lá para fazer com exclusividade os jogos como mandante, o negócio é diferente. E tem as consequências, por exemplo, não joga Libertadores, não joga Copa do Brasil. Da Libertadores já tá fora. Não, eu sei, mas digo, se vai para uma Série B, aí você engata alguns anos. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Quesada. E tá tudo certo. São debates que a gente pode ter aqui no ar. Você só discorda de mim. Você e o senhor, mas são os caras que mais discordam. Eu usaria o dinheiro todo para pagar as dívidas de curto prazo, esse dinheiro. E não dispensaria os jogadores que o Corinthians dispensou no ano passado. E vai de encontro, ou seja, contra aquilo que eu falava sobre reformulação. Mas temos um caso especial, uma situação ímpar. Quem que você não dispensaria? Renato Augusto, manteria. Gil, por exemplo. Manteria esses caras. Teria dispensado. O Renato deles era o único que eu não me desfaria, né? Juliano. O Juliano jogou bem no Santos, jogou. Renato Augusto jogou agora 3 partidas. Vocês estão vendo o Renato jogar no Fluminense? Não tá jogando nada. Ele entrou bem contra a LDU. Não tá jogando, não acho. Ele sofre o pênalti. Ele sofreu o pênalti. Tudo bem, porque, ok. Mas o jogo, a participação dele não Ontem pode ele não foi bem. Não foi Ontem bem. ele não foi bem. Bom, o Corinthians, ele me lembra
aqui no Brasil, até indo contrário ao que você tá pensando, Quesada, em relação... Porque é legal pra caramba, você fala assim, pô, eu quero o Gabigol. Lógico que sim. Pô, todo time quer sonhar com os melhores jogadores do mundo, era mais um time do tamanho, da dimensão do Corinthians. Mas ele tem que entender que, às vezes, mesmo com todo esse tamanho, ele tem que trabalhar com a realidade que administrativamente é muito pequena. Administrativamente, hoje, o Corinthians é um anão, né? Nos últimos 5. Né? Um pequenininho em relação a... A instituição não pode ser confundida com as pessoas que fizeram mal. Exatamente, é isso que eu tô falando. Pera um pouquinho. Uma coisa... Falando da gestão, né? Exatamente. Uma coisa é o tamanho do clube. Outra coisa é o Corinthians ser... É a situação do clube. Ser completamente inferior, né? Pequena. A gestão, você tá falando. Exatamente. Né? O Corinthians administrativamente, por causa desses caras, ele se tornou um clube que parece um clube de esquina, né? Com dívida pra lá e pra cá, jogador indo embora. Então, assim... E ele me lembra muito o Milan, tá? Ele me lembra muito o Milan na Itália. É um clube enorme, um clube gigante, um clube campeão, um clube que teve os melhores jogadores do mundo, como teve o Corinthians recentemente. Porém, ele ficou 10 anos tentando arrumar a casa, entre acertos, erros, administrações ruins. O Milan parecia... o Berlusconi acabou. Entendeu? O Milan parecia o Provercelli sendo gerido. Provercelli, um clube ele foi comprado por um chinês que foi um caloteiro, né? O cara arrebentou com o Milan, enfim, que é o que parecia essa última gestão. Só que agora vai colocando devagarzinho as coisas no lugar e o Milan ainda assim tem um time muito mais modesto que outros clubes, né, em relação ao futebol brasileiro. Aliás, o futebol italiano. A Inter contrata melhor, a Juventus, mesmo não estando bem, contrata... E o Corinthians é a mesma coisa. Ele tem que entender que os rivais, por estarem melhor administrativos, eles vão contratar mais. O Corinthians tem que ser mais criativo. Ele precisa entender que não dá pra ficar sonhando com pés mais altos, porque senão em algum momento ele vai acabar zerando o que vai acontecer. O Corinthians agora fica quanto tempo sem jogar? O Corinthians joga contra o Água Santa em São Bernardo pra fechar o Paulista. Tá? Final de semana. Aí tem a Copa do Brasil. Aí Copa do Brasil na quinta, Sormani, da outra semana, dia 14, contra o São Bernardo. O São Bernardo no 1º de maio. Tá. Perdeu pro São Bernardo no Campeonato Paulista. E aí vai esperar. Se foi essa fase da Copa do Brasil são 2 jogos ou um só? Um jogo só. Um jogo só. Aí se empatar. Só que agora empatou é pênalti. Exato, exato. E aí o Corinthians espera o início do Campeonato Brasileiro. A estreia do Corinthians dia 13 ou 14 de abril contra o Atlético Mineiro. O Corinthians vai ter... Já saiu a tabela? Já saiu. Não tem as datas, mas já saiu a tabela. O Corinthians, então, tem um mês. Desrespeito. O Corinthians só treina. Eu sou contra, tá? Esse negócio de Quer dizer, o Corinthians vai passar o mês de março, vai fazer um jogo contra o São Bernardo e esse jogo contra o Água Santa, que é um jogo para cumprir tabela. Né? O jogo contra o São Bernardo é dia 14. De repente ele estreia dia 14, então ele fica exatamente um mês. O sorteio da Sul-Americana é só em 18 de março, né? Então, e aí depois vem a terceira fase da Copa do Brasil, que é só depois. Eu acho assim, eu sei que a mesa pensa de uma forma diferente, e aqui a gente não é dono da verdade, tá? Mas assim, Facincani, quando o Andrés assumiu o Corinthians, a gente lembra muito bem, né? O Corinthians devia também mais do que arrecadava. Só que assim, o Corinthians devia 200 e poucos milhões e arrecadava 300 e poucos. Devia 350 milhões e arrecadava 400 e poucos milhões. Tá, por aí, tá? 100 milhões a mais. Hoje, o Corinthians arrecada, numa projeção muito otimista, 901 bilhão para esse ano, mas está devendo 2. Então, quer dizer, aumentou, né? Essa diferença aumentou. Quando devia muito naquela época, a gente ouvia a mesma conversa. Não pode pensar em contratar Ronaldo. Vocês estão malucos? Vocês vão contratar o Ronaldo? Com que dinheiro? Pô, aí fizeram uma parceria lá com o patrocínio, pagaram um salário para o Ronaldo e o Ronaldo ainda tinha participação, me parece, de 20% com a Hipermarcas. Então, foi uma saída de marketing. Poderia se fazer isso com o Gabigol também. Eu acho plenamente possível fazer. Eu acho que tem que pagar a conta, Berno. Mas se abandonar ainda mais o time, cara, e for para a segunda divisão, ninguém garante que o Corinthians vai para uma segunda divisão e volte. Não esquece. Aquela Série B que existia não existe mais. O Cruzeiro ficou 3 temporadas, gente, para subir. Foi. O Vasco da Gama não ficou 2? Vasco foi repetente. Vocês acham que vai ser fácil para o Santos? Não vai ser, cara. Mudou, entendeu?
E aí os clubes grandes sentam na história, colocam a bunda na história e vão falar assim, não, nós vamos para a segunda divisão, vamos passear aí. Não passeia, cara. Não é tão simples assim. Então, não pode se abandonar o clube no que diz respeito à montagem do time de futebol. As coisas precisam dar paralelas, eu acho. Eu acho que você precisa cuidar do futebol, claro, porque é o teu core business. E você precisa equacionar a questão da dívida, que hoje é uma urgência, né?